Eu agradeço a Lena pela oportunidade, desde a primeira edição do Women Invest, eu tenho participado, e é muito gostoso a gente ter essa troca, porque, apesar de ser um evento voltado para investimentos, a gente tem que falar dos assuntos que são importantes na nossa vida como mulheres, né? E um dos assuntos que é muito importante é a nossa saúde, e a nossa saúde ao longo da vida toda, que é determinada pelos nossos hormônios, tá? Um conceito importante para vocês entenderem por que a mulher sente o que sente e o que rege a nossa vida é que nós somos dominadas literalmente pelos hormônios que a gente produz em todas as nossas fases. Quando a menina começa a menstruar, por volta de 11, 12 anos, começa a ter um aumento dos níveis hormonais, e tem dois hormônios que são muito importantes na vida da mulher, o estrogênio e a progesterona. Por que eu estou fazendo isso? A gente vai chegar até os 50 anos, 40 a mais, mas é importante para vocês entenderem o que são os nossos hormônios e por que eles fazem falta e por que, quando eles estão desequilibrados, a gente acaba tendo dificuldade no nosso dia a dia, a gente acaba tendo alguns problemas. Então, quando a menina menstrua, por volta de 12 anos, começa a ter um aumento do nível de estrogênio, ela começa a ovular, teoricamente tem chance já de engravidar. Depois da ovulação, produz um outro hormônio que se chama progesterona. Se ela não engravidar, a progesterona cai, menstrua e começa o ciclo de novo. Quem de nós aqui não sofreu na adolescência com cólicas, com tensão pré-menstrual? E por que a gente tem esses sintomas? Tem porque esses hormônios que fazem essa oscilação ao longo do nosso ciclo e da nossa vida, eles levam a todos esses sintomas. Chega um momento, então, a menina cresce, num determinado momento ela não quer ainda engravidar, chega um momento em que ela resolve engravidar. Aí, esses hormônios, o estrogênio e a progesterona, vão ser importantes para a gravidez. O estrogênio está relacionado com o folículo que ela tem, que vai ovular, e se tiver relação no período ovulatório, vai engravidar. A progesterona é importante para o início da gravidez. E quem aqui já ficou grávida sabe que quando a gente fica grávida, a mama fica mais inchada, a gente sente uma leve cólicazinha no útero no começo da gravidez, que parece uma cólica pré-menstrual, e a progesterona, ela é um hormônio importante para manter a gravidez, até que o hormônio da gravidez, que se chama gonadotrofina coriônica, é o hormônio que a gente dosa quando faz o teste de urina, até que ele está num nível alto, que é o nível necessário para manter a gravidez. A gravidez evolui, a mulher tem o parto, tem uma outra mudança hormonal com o parto. Muitas mulheres notam queda de cabelo durante a gravidez. A gente vai ter aula da Flavinha. Ai, a Flavinha chegou já. Que vai falar sobre a parte de estética. Muitas mulheres se queixam de queda de cabelo logo depois do parto, no período da amamentação. E por que acontece isso? Justamente por causa dessa ruptura. No momento que o bebê nasce, tira a placenta, tem uma queda hormonal abrupta. Eu estou vendo as minhas queridas amigas chegando. Obrigada, viu? Coloca o fone de ouvido para ouvir. E é uma outra mudança hormonal. Aí começa a ter a produção de um hormônio que se chama prolactina, e a prolactina é que faz o leite sair da mama para a mulher poder amamentar. Quando ela termina a amamentação, ou se ela não amamenta, ela volta a menstruar de novo e volta a ter aqueles ciclos com estrogênio e com progesterona, até o momento em que os ovários começam a não funcionar muito bem. Esses hormônios que eu falei para vocês, o estrogênio e a progesterona, são hormônios que são produzidos pelos ovários da mulher. Só que eles têm efeitos no corpo todo. O estrogênio, além dele ser responsável pela ovulação, ele também é responsável pela textura e saúde da mama, ele é responsável pela saúde dos ossos, ele é responsável pela proteção cardiovascular,
E a progesterona também tem efeitos muito importantes, equilibrando o estrogênio. Quando os ovários passam a não funcionar mais muito bem, o que acontece? Começa a ter uma queda desses hormônios, do estrogênio e da progesterona. Só que essa queda, ela não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo ao longo dos anos. E por que acontece essa queda? Porque quando a gente nasce, a mulher já nasce com o número de folículos ovarianos que ela vai ter a vida toda. A cada ciclo menstrual vai gastando esses folículos até o momento em que acabam, ela não tem mais chance de engravidar, e é quando ela começa a entrar na fase que a gente chama de climatério. Qual que é a idade habitual em que a mulher começa a ter essas alterações referentes ao climatério e entra em menopausa? Normalmente é em torno dos 48, 50 anos. Mas pode acontecer mais precocemente. A gente começou a aula agora, uma de vocês falou para mim, eu entrei em menopausa aos 42 anos. 42 a gente considera como menopausa precoce. Então, toda mulher que para de menstruar antes dos 45 anos, a gente considera como menopausa precoce. E tem algumas doenças, algumas alterações genéticas que fazem com que a mulher entre em menopausa precoce. Só que a menopausa precoce é muito ruim para a mulher. Por quê? Primeiro, além dela perder a capacidade reprodutiva, às vezes tem mulheres que chegam com 40 anos entre menopausa que não tiveram oportunidade de engravidar. A menopausa precoce, a mulher acaba a probabilidade de engravidar espontaneamente com seus próprios óvulos. Ela ainda pode recorrer aos tratamentos de fertilização in vitro, mas engravidar espontaneamente já não é mais possível. Além disso, todos os benefícios do estrogênio, que é esse hormônio que eu expliquei para vocês, a mulher deixa de ter. Então, ela deixa de ter proteção cardiovascular, deixa de ter a proteção nos ossos, a vagina começa a ficar mais seca, o estrogênio é um hormônio responsável pela lubrificação vaginal, ela começa a ter sintomas. Quais são os sintomas? Os calores, né? Por que a mulher, quando está entrando na menopausa, está nessa fase de climatério e menopausa, por que ela tem esses sintomas? É pela queda do estrogênio. Então, o estrogênio é um hormônio muito importante. Quando a mulher entra em menopausa precocemente, antes dos 45, em praticamente 100% das situações a gente recomenda que a mulher faça a reposição hormonal, que é para poder minimizar esses efeitos ruins da falta do estrogênio. Quando a mulher entra nessa fase de climatério-menopausa na idade habitual, que é em torno de 48, 50, 52 anos, surge a dúvida, vale a pena fazer reposição hormonal ou não? E é nisso que eu quero concentrar a nossa conversa hoje. Por quê? Eu tenho certeza que todas vocês têm dúvida. É seguro fazer reposição hormonal? A reposição pode aumentar o meu risco de câncer de mama? Quais são os riscos? Em geral, a gente tem muito preconceito quando se fala de hormônios, né? Então, a maioria das mulheres querem alternativas, que são alternativas mais naturais, porque acham que fazer uma reposição com hormônios artificiais, entre aspas, pode ser uma situação de risco para a sua saúde. E, se vocês saírem dessa nossa conversa hoje com menos preconceito sobre os hormônios, eu já vou ficar muito satisfeita, já vou sentir que eu cumpri a minha missão hoje aqui. Existem contraindicações para uma mulher fazer reposição hormonal? Existem, mas quais são essas contraindicações? Eu vou falar duas contraindicações que são as contraindicações absolutas. Se a mulher já teve ou tem um câncer que seja dependente do estrogênio, tem alguns tipos de câncer de mama que são dependentes de estrogênio, e se a mulher tem algum problema hepático no fígado muito grave, que leva a uma dificuldade na metabolização dos hormônios. Fora isso,
não existem contraindicações para reposição hormonal. Ah, mas a minha mãe teve câncer de mama. Eu não quero fazer reposição porque eu tenho risco de ter câncer de mama. Realmente, se a sua mãe teve, você tem um risco aumentado. Mas esse risco não vai ficar pior, não vai ser mais alto se você fizer a reposição hormonal. Ah, mas então todo mundo deveria fazer? Eu, como mulher e como ginecologista, eu recomendo que faça para aquelas mulheres que sentem necessidade e que têm indicações. Então, quais são as mulheres que têm necessidade, que têm indicações? Primeiro, como eu comentei, aquelas que entram em menopausa precocemente. Essas realmente têm que fazer, porque senão elas entram em menopausa com 30, 40 anos, elas vão chegar nos 50, 60, com uma qualidade de vida e uma saúde muito ruim. Essa é a primeira indicação. Segunda indicação, as mulheres que têm sintomas. Então, tem mulheres que já começam a ter os calores antes mesmo da menstruação parar totalmente. Os calores são o sintoma mais comum que a gente encontra. Tem algumas sortudas que passam pela menopausa que não tem calor nenhum. Eu, infelizmente, não fui a sortuda e faço reposição até hoje, né? Eu estou com 62 anos hoje, entrei em menopausa aos 52 e eu comecei a minha reposição hormonal aos 50. Ué, mas por que você começou antes de entrar em menopausa? Porque esse período que a gente chama de climatério, que é antes da menstruação parar totalmente, é o melhor período para a gente começar a reposição hormonal, porque a gente já começa a ter benefícios e é quando a gente tem o menor risco de ter qualquer tipo de complicação. Teve um estudo que se chama WHI, que é um estudo que foi feito há mais de 20 anos atrás nos Estados Unidos, um estudo grande, foi liderado por enfermeiras nos Estados Unidos, e esse estudo trouxe alguns números alarmantes, correlacionando a reposição hormonal com o aumento do câncer de mama e com uma série de complicações. Esse estudo foi muito ruim, fez uma propaganda muito negativa da reposição hormonal, porque todas as mulheres e os próprios médicos ficaram com receio de continuar prescrevendo a reposição depois desse estudo. Só que o que a gente observou? Primeiro, que as doses de hormônios que eram usadas no estudo eram doses muito altas e foram incluídas no estudo mulheres que já estavam sem menstruar, já estavam na menopausa há muitos anos, e muitas mulheres acima dos 60 anos, mulheres que tinham entrado na menopausa aos 50, que só iniciaram a reposição acima dos 60, e por isso houve um aumento na incidência. Ao longo dos anos, esses números desse estudo foram mais bem analisados, e o que a gente concluiu que é o conhecimento que a gente tem hoje? Primeiro, se a reposição hormonal é iniciada no que a gente chama de janela de oportunidade, que é quando a mulher ainda está entrando em menopausa, ela tem alguns ciclos, esses ciclos ficam regulares, mas ela não parou totalmente, ou nos primeiros anos pós-menopausa, é o momento ideal para começar a reposição. Se vocês perguntarem, bom, eu estou em menopausa há mais de 5 anos, eu não comecei a reposição, eu poderia começar agora? Aí nós temos que ver caso a caso, é um médico que vai determinar se você pode começar ou não. Na maioria das vezes dá, mas já não é a situação ideal. Segundo, de que maneira nós podemos começar essa reposição? Nesses primeiros anos de climatério, que a mulher ainda está menstruando de vez em quando, que os sintomas não estão muito frequentes, a gente tem que reavaliar a dose da reposição hormonal com muita frequência. Então, eu faço uma prescrição hoje, eu peço para o paciente voltar dali 2 meses para a gente ver se ela se adaptou bem. Se ela se adaptou, ela volta depois de uns 4 a 6 meses. Não é um acompanhamento que dá para a gente deixar uma receita que vai durar um ano inteiro, porque ao longo desse ano pode ter mudança nos sintomas, a gente pode precisar alterar a dose que está sendo prescrita ou mudar o tipo de hormônio que vai ser dado. Quais são os hormônios que a gente usa
Quais são os hormônios que a gente usa com mais frequência na reposição hormonal? Em primeiro lugar, o estrogênio. O estrogênio é o hormônio que é o responsável por melhorar os calores, por ajudar na massa óssea. Tem algumas mulheres que têm perda de massa óssea, osteopenia, que é uma perda leve, ou osteoporose, que já é uma perda mais severa. Tanto a osteopenia como a osteoporose são indicações de se fazer reposição com estrogênio, porque o estrogênio ajuda na composição do osso. Então, é muito bom uma mulher com osteopenia ou com osteoporose fazer a reposição com estrogênio, que vai ajudar a ganhar osso. A gente ganha osso ao longo de toda a vida, leva muitos anos para ganhar osso, e a fase da vida que a gente mais ganha osso é na infância, na adolescência e no início da idade adulta. A partir dos 20, 25 anos, a gente já começa a ter uma perda de osso, por incrível que pareça. As pessoas que são ativas, que praticam esporte, que têm uma alimentação rica em cálcio, que tomam sol, que têm um bom nível de vitamina D, conseguem manter, só que tem fatores hereditários que propiciam a perda de ossos, tem fatores de estilo de vida, e a perda de osso acontece tanto no homem como na mulher. Eu agradeço os homens, meus amigos, que vieram prestigiar a palestra. Muito obrigada. Me sinto muito honrada de vocês estarem aqui, tanto para aprenderem como para entenderem as suas parceiras, né? Porque o parceiro pode sofrer os efeitos, né, dessas oscilações hormonais da mulher. O homem também perde osso. Todo mundo perde. Só que a menopausa na mulher intensifica a perda da massa óssea. Então, em geral, a mulher tem quadros de osteoporose mais severos do que os homens. E as fraturas é uma das principais causas de morte e de aumento de morbidade das pessoas idosas. Todos vocês já conheceram algum idoso ou alguma idosa que faleceu ou que teve uma piora grande da qualidade de vida depois de uma queda. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde o equilíbrio, as quedas são mais frequentes, os músculos ficam mais fraquinhos, a gente chama isso de sarcopenia, e se a pessoa tiver ainda uma massa óssea muito fraquinha, com osteoporose ou osteopenia, às vezes o osso quebra espontaneamente. Então, não é que a pessoa teve a fratura porque caiu, ela caiu porque o osso quebrou. Então, o fêmur quebra, a pessoa cai, e aí um idoso que cai é um caos. Começa a ficar dependente, começa a ficar acamado, aí tem uma série de outras complicações que podem surgir. O que a gente pode fazer, então, além da reposição hormonal, por exemplo, em relação à massa óssea? Atividade física. A atividade física ao longo de toda a vida. E um conceito que é importante eu trazer para vocês é o seguinte: a gente não pode se preocupar com a menopausa e com o climatério só quando a gente já está na fase de menopausa e climatério. Vocês aqui no evento da Lena aprendem como fazer poupança, como investir o seu dinheiro, como construir o seu patrimônio pensando no futuro, né? Eu quero me aposentar com X anos, que tipo de investimento, que tipo de aplicações eu vou fazer que me garantam ter uma aposentadoria tranquila. Esse é um conceito que no mundo financeiro já surgiu há bastante tempo, já está bem consolidado, e o fato de vocês estarem aqui mostra que vocês são pessoas preocupadas com o futuro financeiro de vocês. Poucas pessoas se preocupam com o futuro da sua saúde. As pessoas acham que só vão resolver os problemas da velhice ou do climatério quando eles chegarem. Só que isso está errado. Da mesma forma que a gente poupa a vida inteira para ter uma reserva quando for precisar no futuro, a gente tem que construir a nossa saúde ao longo da vida. Esse dado que eu falei para vocês da formação dos ossos quando a gente é jovem e adolescente é muito importante, só que ninguém se preocupa nisso quando está jovem. Ninguém se preocupa em construir músculo, em construir osso, em manter um peso adequado, em fazer atividade física, quando ainda não chegou na fase de precisar.
Então, isso é muito importante. Além da reposição hormonal, as atitudes que a gente vai ter na nossa vida para minimizar esse tipo de problema. Além do estrogênio, a gente pode usar na menopausa também uma reposição com progesterona, que é aquele outro hormônio que eu comentei com vocês no início da aula. Quando que a gente opta por associar a progesterona ao estrogênio? E qual que é a função da progesterona? O estrogênio, quando a gente dá continuamente para a mulher, um dos efeitos colaterais que pode acontecer é o endométrio, que é a camada interna do útero ficar muito espessada e a mulher ter hiperplasia de endométrio, câncer de endométrio ou mesmo sangramentos. A progesterona serve para equilibrar os efeitos do estrogênio, protegendo o útero. Ah, mas eu já tirei o útero, eu passei por uma cirurgia aos 40 anos, já perdi o meu útero, eu preciso usar a progesterona? Não, não precisa. Mulheres que não têm útero não precisam associar a progesterona ao estrogênio. Ah, eu tenho um DIU Mirena, não sei se todos vocês conhecem o DIU Mirena. O DIU Mirena é um DIU que tem progesterona nele. Ah, eu tenho o DIU Mirena, eu entrei em menopausa com o DIU Mirena. A gente não retira o DIU, porque ele continua soltando um pouquinho de progesterona que serve para proteger o útero. E se a gente entra com a reposição com o estrogênio nas mulheres que têm o DIU Mirena, o DIU exerce esse efeito protetor no útero. O sono, ele começa a ficar ruim ao longo da vida para homens e mulheres. A gente começa a dormir menos, ter mais problema de insônia. De que maneira a reposição hormonal pode ajudar o nosso sono? Pode ajudar, sim. Mulheres que fazem reposição hormonal dormem melhor quando estão fazendo a reposição, quer seja só com o estrogênio, quer seja com o estrogênio e com a progesterona. Então, um dos benefícios da reposição hormonal também é ajudar o sono. Os distúrbios urinários. A mulher, principalmente se ela já teve filhos, ela pode começar a ter perda de urina, incontinência urinária, quando tosse, espirra, ou mesmo quando ela está em repouso, ou pode ter urgência miccional, tem que correr para fazer xixi, senão faz xixi na calça. Por que esses sintomas são mais frequentes depois da menopausa? Porque a bexiga, ela também tem receptores para o estrogênio. Um dos efeitos do estrogênio é agir nos receptores da bexiga. E quando a gente faz reposição hormonal ou uso de estrogênio vaginal, uma das formas da gente dar o estrogênio é através de cápsulas, comprimidinhos ou creme vaginal de estrogênio, ele ajuda nesses sintomas urinários. A gente chama isso de síndrome geniturinária da menopausa, que são esses sintomas urinários que podem acontecer. Alzheimer, demência. Existe algum benefício da reposição hormonal para esses quadros degenerativos? Sim, existe. Estrogênio cura Alzheimer ou cura demência? Não, de forma alguma. E uma pessoa que tenha demência ou Alzheimer tem que fazer o seu tratamento com o seu neurologista normalmente. O que o estrogênio ajuda? A melhorar a nossa cognição. Vocês já ouviram falar de brain fog? O que é o brain fog? É uma névoa cerebral. Muitas mulheres, quando entram na fase de climatério, elas podem se sentir um pouco mais avoadas, menos concentradas, e o estrogênio ajuda nesse sentido, tá? Por fim, eu queria falar da testosterona. A testosterona é um hormônio androgênio, produzido em grandes quantidades pelos homens, né? Então, os homens produzem testosterona pelos testículos em grande quantidade. A mulher também produz testosterona, só que numa quantidade menor. Muitos esquemas de reposição hormonal podem associar a testosterona ao estrogênio e à progesterona que a gente já está dando. Em que situações a testosterona pode ser incluída na reposição hormonal? Em mulheres que têm um desejo sexual diminuído. Então, quando os ovários param de funcionar, param de produzir o estrogênio e a progesterona,
eles também param de produzir a testosterona. E um dos sintomas que a mulher pode sentir nessa fase é uma libido diminuída, menos vontade de ter relação. E a libido diminuída associada à secura vaginal é um desastre, né? Não há casamento, não há relação que sobreviva à vagina seca, ter relação com dor, porque ninguém vai ter prazer tendo relação com a vagina muito seca, sem vontade. A testosterona é um hormônio maravilhoso para desejo hipoativo. Quem já usou, quem usa testosterona sabe que a libido melhora com o uso da testosterona e ajuda bastante nessa questão sexual. A testosterona é um hormônio que também ajuda no ganho de massa muscular. Então, mulheres que têm sarcopenia, que têm perda de músculo, elas podem observar um aumento no ganho da massa muscular com o uso da testosterona, é claro, associada à atividade física. Ninguém vai ganhar músculo só usando testosterona. Tem que usar testosterona, fazer atividade física, principalmente musculação, que é o que mais ajuda, né, no ganho de músculo, e tendo uma dieta rica em proteína. Tem pessoas que não comem proteína. E não precisa ser proteína animal, pode ser proteína vegetal. Você pode ser vegetariano, só que tem que ter proteína para poder formar o músculo, tá? Eu só não sei o meu horário. Flavinha, eu estou entrando no seu horário aqui? Deixa eu ver como é que está o horário. Ah, já estou? Então, estou bem no tempo. Daqui a pouquinho eu já acabo. Só que a testosterona, ela tem que ser usada na mulher em doses muito baixas. Mulheres que usam testosterona em altas doses, elas podem ter efeitos colaterais. Elas podem ter queda de cabelo, aumento de oleosidade na pele, engrossamento da voz. E muitos desses efeitos, por exemplo, o engrossamento da voz, é uma coisa que não volta. Mulher que usa testosterona, a voz engrossa, mesmo quando ela para de usar, a voz continua grossa. Quando vocês ouviram aquelas mulheres, né, com vozão, pode ter certeza que ela usou ou usa, né, testosterona. Então, a ideia não é bombar, ficar musculosa. Tem as pessoas de academia que usam com esse objetivo, né, homens e mulheres. Mas essa é uma prática que a gente condena, porque tem riscos para a saúde e não é recomendada, tá? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. A gente, apesar de ter começado com um pouquinho de atraso, eu acho que deu para falar tudo. Eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, né? Porque eu acho que todo mundo tem muita dúvida. A ideia não é a gente dar uma consulta médica aqui, mas eu acho que é esclarecer as dúvidas. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu acho que vai ser legal para a gente encerrar essa nossa conversa com as dúvidas de vocês. Então, eu li da Alice Ferraz que os focaccios, eles não são assim bobinhos. Aí um estudo que diz que eles queimam na hora da sinapse do cérebro, diz que cada focaccio vai queimando um. Não sei se alguém leu isso ou se você leu isso. Morada. Os fogachos, que são as ondas de calor, elas têm um mecanismo central. E até é interessante vocês saberem que vai ser lançado no Brasil, talvez até o final desse ano, início do ano que vem, um medicamento que trata os fogachos e não é à base de hormônio. É um medicamento, eu posso até falar o nome, porque não tem problema, não é em evento da indústria farmacêutica aqui. É um medicamento que se chama Viosa, do laboratório Astellas. Ele tem um efeito central, porque os fogachos, eles têm um mecanismo cerebral. E esse medicamento ele foi desenvolvido só para tratamento de fogachos, ele não melhora os outros problemas, né, da menopausa, a síndrome geniturinária, a perda de massa óssea. Ele é especificamente para calores, para aquelas mulheres que não podem usar estrogênio ou não querem usar estrogênio. Ele já foi aprovado pela Anvisa e está para ser lançado no Brasil a qualquer momento. Nos Estados Unidos já é comercializado. Como ela perguntou,
As ondas de calor, não é que prejudica, elas são causadas por um mecanismo central, mas não prejudica, não é que o fato de ter calores vai prejudicar o funcionamento cerebral, mas elas têm um mecanismo cerebral, por isso que foi desenvolvido esse produto, que é um produto que age no cérebro e não tem nenhum efeito estrogênico. Sim, eu só queria entender melhor. Começar uma reposição hormonal depois de 5, 6 anos da menopausa é contraindicado? Tem ainda algum efeito que repercuta bem? Olha, se a mulher perdeu o que a gente chamou de janela de oportunidade, né, que era aquele momento pré e pós-menopausa, e ela já está em menopausa há 5 ou mais anos, a gente vai começar ou não, depende de vários fatores. Primeiro, se ela tem sintomas. Se ela tiver sintomas, vale a pena a gente avaliar a possibilidade de começar. Se ela tem osteoporose ou osteopenia, se ela tem perda de massa muscular, se ela tem sintomas geniturinários. Se ela não tiver sintoma nenhum, não tem perda de massa óssea, não precisa. Não é que toda mulher precisa, mas a maioria das mulheres tem sintomas e acabam precisando, ou por causa dos sintomas, ou por causa da perda da massa óssea. Mas assim, tem uma porcentagem de mulheres que são as sortudas, né, que eu falei, que não tem calor, que a massa óssea está ótima, o músculo está ótimo. Um problema que é difícil a gente manter sem estrogênio é o trofismo vaginal. A vagina, sem estrogênio, ela vai ficando atrófica com o passar dos anos. Se a mulher tem uma vida sexual ativa, começa a ficar muito difícil ter relação se ela está há muitos anos sem fazer a reposição. Agora, de repente, se ela é solteira ou se ela é homossexual, sei lá, não precisa de penetração também, né? Não tem problema. Mas não tem problema começar tardiamente. Tem mais risco do que começando cedo, mas é possível, só que aí tem que avaliar individualmente com o seu médico, que por acaso sou eu. Mas dá para começar. Obrigada, doutora Silvana, muito esclarecedor. Eu queria saber uma coisa um pouquinho fora da reposição, sobre suplementação, que é um pouco diferente, mas que tem gente que acredita e tem gente que totalmente desacredita. Tá. Existe um mercado milionário de venda de suplementos e vitaminas. Então, existe um certo grau de abuso na prescrição e no uso desses suplementos. Não são todos os suplementos e vitaminas que são necessários, e algumas pessoas usam desnecessariamente. Agora, em algumas situações, tem algumas vitaminas que são importantes. Como é que a gente vai identificar quais são as vitaminas que são importantes? Através dos sintomas que os pacientes referem e dos níveis dos exames de sangue. Se a pessoa não tem sintomas, os exames estão todos normais, não tem muita coisa que seja obrigatória, né? Por exemplo, o meu cardiologista, ele me recomenda ômega 3 e coenzima Q10, porque eu tenho história de doença coronariana na família e a gente sabe que o óleo de peixe é benéfico, né, para doença cardíaca, e a coenzima Q10, ela minimiza efeitos dos medicamentos para colesterol, então tem algumas indicações. Agora, a pessoa que compra vitamina, assim, vai na Walgreens, pega, né, uns 20 frascos de tudo que é vitamina, isso é dinheiro jogado fora. Agora, existe uma suplementação bem feita, orientada pelo médico de acordo com os sintomas, com a história familiar, resultados de exames, né? Às vezes tem algumas coisas que a gente dosa no sangue e vê que está deficiente, que vale a pena suplementar. Alimentação, uma pessoa que tem uma alimentação completa, rica, ela vai ter na sua alimentação todas as vitaminas que precisa, de um modo geral, sim. Só que você pode, por exemplo, no meu caso, eu tenho história de
na família. Eu poderia comer salmão, peixe todo dia, né? É uma alternativa para ter óleo de peixe do alimento. Eu não como peixe todo dia, então eu tomo a minha cápsulazinha. Fica mais fácil tomar a cápsula de ômega 3 do que comer peixe todo dia. Mas assim, se eu quisesse não tomar nada e prestasse na minha alimentação, daria com a dieta, também orientada por um bom nutricionista, né? Com a dieta ter toda a suplementação que a gente precisa. Que mais? Gente, olha, muito obrigada. Não vou entrar no horário da Flavinha. Foi muito legal falar com vocês. Obrigada pela atenção, viu?